O principal exemplar da ficção científica dentro do movimento da contracultura. De Robert E. Heinlein, Um Estranho em uma Terra Estranha. Bom, estamos falando aqui de um dos principais exemplares, né, da literatura da ficção científica. O Estranho numa Terra Estranha foi escrito pelo Robert E. Heinlein, publicado em 61, sendo que desde a década de 50 ele já estava montando toda a estrutura da história, ele meio que terminou a história lá no finalzinho da década de 50, só não foi publicado antes, pelas palavras do próprio Heinlein, que ele falou que a moral do público ainda não estava pronta para o que ele tinha que apresentar. E daí, na década de 60, com todo o movimento da contracultura, aquela mobilização social contra todo aquele conservadorismo das décadas anteriores, permitiu que ele colocasse essa obra e ela ganhasse a contundência que merecia, né? Por um certo lado, a fala do autor, ela tem uma certa prepotência, por outro é uma análise razoável das circunstâncias. A década de 50 foi uma década de grandes convulsões sociais, da superação do fantasma da Segunda Guerra, a criação do fantasma atômico, a superação do macartismo, a ascensão da cultura. Todo esse período, né, a gente sabe, a história americana dos anos 50 até os anos 70 é uma zona de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nisso levando todo o Ocidente junto, né? Então quando ele fala que a moral do público americana não estava preparada para um livro como aquele, ele está certo. Mas por outro lado, se a gente pega outros exemplares de ficção científica durante os anos 50, que tem, principalmente no cinema, né, que tem aquele quê de galhofa, aquela precariedade na produção, mas que tem um requinte nas suas tramas que mostra que talvez não seja necessariamente assim, mas... É que no caso do Heinlein, no caso do Estranho numa Terra Estranha, você tem muita questão que, assim, enquanto no cinema, principalmente até no cinema de ficção científica com aquele teor um pouco mais de contestação, eles eram focados em temas únicos, né, cada um. Então, ameaça nuclear, ou uma questão até mais sociológica, como, por exemplo, Pânico no Ano Zero, tal, que fala sobre a questão nuclear. Entretanto, é muito mais um livro sobre sociedade do que sobre o pânico nuclear. Agora, o Heinlein, aqui no Estranho numa Terra Estranha, ele fala de vários temas. Então ele fala de religião, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre política, ele fala sobre sexo. Então, ele fala de tudo, quase tudo que estava sendo discutido naquela época. E até de uma maneira explícita, mas não no sentido, às vezes, pejorativo que a gente fala aqui, né, quando o autor é tão explícito que estraga. Aqui é explícito por quê? Porque, bom, agora entrando de fato na sinopse do livro, você tem o protagonista, o Valentine Michael Smith, que ele é um humano, só que ele é um humano que cresceu em Marte. Então teve uma missão dos humanos para Marte, essa missão não deu certo, só que o Valentine Michael Smith, como bebê, estava lá, e depois que ele cresceu em Marte, com a cultura marciana, você tem marcianos no livro, aí tem outra missão humana que vai até Marte, e ele já adulto, ele encontra esses humanos e volta para a Terra. Só que Um Estranho numa Terra Estranha, por quê? Porque ele cresceu em Marte e agora finalmente volta a sua terra natal, que não deixa de ser uma terra estranha. E nisso, ele começa a contestar as coisas que ele vai aprendendo na Terra. Então, Valentine, ó, aqui a gente tem dinheiro. O que é dinheiro? Que é um papel que você dá para outra pessoa, ela te dá um objeto em troca. Sexo, monogamia. Então você tem sua mulher, você tem seu marido, tal, só pode ficar com ele. Religião, tem pessoas que acreditam num ser superior ou vários seres superiores, tal. Então ele vai sendo jogado esses conceitos, esses pilares da cultura humana, e ele começa a falar, mas é sério, gente, mas pra que você vai me dar dinheiro para eu ter uma coisa de você, sendo que eu preciso das coisas, você precisa de outra coisa minha, para que a gente vai criar uma terceira coisa? E peraí, sexo é uma coisa tão boa e prazerosa, porque eu não posso ser tipo quando eu tiver vontade com quem tá na minha frente e a pessoa vai gostar também, não sei o quê. Então tem esse quê de contestação desses pilares culturais que encaixava muito na década de 60. Assim, sobre a sinopse, se você destrincha ela, é essencialmente um Tarzanide, né? Você tem um ser humano num ambiente que é hostil e improvável de sobrevivência, há um retorno dentro desse novo contexto. E tal qual um Tarzanide, a pessoa que retorna com toda essa estranheza, esse contraste em relação às questões sociais. Mas ainda mantendo aquela linha de argumentação do início, você mencionou alguns pilares interessantes da história. Por exemplo, a questão do dinheiro. Criticar o dinheiro
era algo interessante naquele contexto, porque era o momento em que as primeiras grandes rachaduras do famoso sonho americano começavam a aparecer, né, na virada dos anos 50 para os 60. Aquela ideia de desigualdade começava a ganhar força, e dentro de uma cultura que era essencialmente liberal capitalista, você falar de desigualdade como um fenômeno social e não como um fracasso individual era algo muito sério. E só um parênteses nisso aí que você está falando, aliás, um complemento, você teve a crise de 29, que foi uma coisa mais, opa, peraí, vamos modificar um pouquinho o sistema e tal, para depois, década de 50 e 60, perceber que abala uma estrutura social, assim, não é apenas um sistema, mas sim é como se fosse uma onda, né? É uma onda que só depois de 2 décadas, 3 décadas, chegou ali, esses são os reflexos, né? Além disso, tem também a questão da religião, você falou a coisa da crença. A Igreja Católica estava passando por uma profunda revisão de si própria e críticas pesadíssimas pelo papel, ou pela omissão, que ela exerceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o grande cisma da Igreja, do domínio da Igreja sobre o Ocidente, é após a Segunda Guerra Mundial. Nós acabamos de falar, um livro escrito durante os anos 50. Mas, apesar de tudo isso, eram questionamentos que eram feitos por filósofos, por outras mídias. Sim. Eu acho que o incômodo principal provocado pelo Estranho na Terra Estranha é a questão da sexualidade, mas uma questão da sexualidade voltada para um princípio ético. Tem um livro que eu gosto bastante, que chama Ética Prática, de um filósofo australiano chamado Peter Singer. E no primeiro capítulo desse livro, ele diz o seguinte: olha, nesse livro nós vamos tratar sobre uma série de questões éticas, mas eu prefiro começar dizendo o que não é uma questão ética em si, coisas que nós não vamos trabalhar nesse livro. A primeira delas, sexo. Nada relacionado à sexualidade humana é relacionado à sexualidade humana, mas sim a uma construção cultural e social em torno desse conceito. Fazer sexo não é diferente de se alimentar. Você sofistica um prato para torná-lo mais saboroso, mas se você precisar sobreviver, você comeria carne crua e alimentos crus, não é? É a mesma coisa aqui. E no Estranho numa Terra Estranha, o relacionamento que o Smith ele tem com as pessoas é um relacionamento sexual, no sentido de que ele se relaciona com os seres humanos como o que eles são, a sua essência enquanto gênero, enquanto espécie, isso concentrado dentro de um indivíduo. Tá, uma maneira melhor de explicar isso. Cada indivíduo, para o Smith, assim como ele aprendeu na cultura marciana, é um representante absoluto da sua raça. Porque a gente aprende aqui no livro que os marcianos são seres absolutos. Eles são seres tão inteligentes, tão sofisticados, que eles vivem em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, né? Os poderes psíquicos deles fazem com que eles transitem entre mundos. E essa é a educação que o Smith recebeu. E ele não entende como um ser humano possa estar preso dentro do seu próprio mundo, dentro do seu próprio eu, preso, assim, para usar uma expressão mais freudiana, para a gente explicar melhor, preso dentro da sua própria estrutura do ego. Sim. Para ele, a sexualidade é uma manifestação da nossa espécie, é uma manifestação do ser, é uma manifestação do indivíduo. E para nós, devido à nossa construção cultural judaico-cristã de séculos, o sexo é uma vergonha. O sexo é algo para ser feito em ambientes fechados, no particular. É uma manifestação brutal e bestial que nós negamos. Então, abordar a existência humana e a consciência humana por esse aspecto, eu acho que é o aspecto mais desafiador e que é por isso que talvez a obra tenha sido hostilizada no início da sua publicação. Assim, ela foi bastante celebrada, a gente sabe que ela foi bastante celebrada nos circuitos da ficção científica, mas levou um tempo para ela se consolidar com o público em geral. Ganhou o prêmio Hugo, né, no ano que foi lançado como melhor romance de ficção científica da época. Agora, só para deixar um pouco mais claro para quem tá assistindo, a gente falou da sinopse, estamos falando de todo esse panorama e não entramos necessariamente na narrativa, né, na escaleta de como é a história e tal. Mas isso faz um sentido, por quê? Primeiro que, em termos de roteiro, eu acho que o livro tem grandes falhas, na verdade. Em termos de roteiro, assim, criação de tensão, porque o Heinlein, ele tenta colocar tensão em algumas coisas
que não faz sentido, quebra muito o ritmo do livro. Então tem todo um escândalo midiático, tem o pessoal do governo querendo ir atrás do Valentine e tal, e ele tenta criar uma tensão, você vê que é o autor querendo criar tensão e ele não consegue. É mais ou menos como o Arthur C. Clarke no Fim da Infância, que todo momento que ele vai criar tensão de perseguição estraga, porque o interessante é mesmo as discussões que ele coloca. Nesse ponto, o livro ele tem uma narrativa um pouquinho esquizofrênica no seguinte sentido: ele tem uma parte meio asimoviana, que é o desenvolvimento das ideias através dos diálogos, então você nem sabe às vezes onde que as pessoas estão, como elas são trajadas e tal, mas o diálogo que vai desenvolvendo a história. É algo muito semelhante ao filme O Homem da Terra. Tá. E em contrapartida, quando ele vai pro lado descritivo, é só o descritivo, eles estão indo aqui, tá chegando um helicóptero com a mídia, com os repórteres, com o governo, tal. Aí ele se perde nas palavras, ele tem um excesso de personagens muito grande. Então chega lá um professor e fala: Valentine, então é assim na cultura de vocês? Aí chega um outro professor: Valentine, fala um pouquinho mais da sua cultura. E chega um terceiro: então sua cultura é assim? Poderia ser um personagem só. E isso acaba estragando. Mas o porquê que a gente não está entrando tanto nisso? Porque, olhando o livro como um todo, o livro como uma ideia, ele tem um estilo até mais ensaístico do que um romance, né? Exato. Então, as ideias que ficam em torno do livro e o modo como isso é construído, não no sentido de roteiro, mas no sentido de conceito, é que é o grande charme do livro, né? Senão, a gente não estaria, talvez, falando dele, né? Você usou uma palavra bacana para definir a estrutura da narrativa, que é a coisa da escaleta. E realmente, até para fazer uma corruptela aqui, é uma escaleta de escalada. Por quê? Porque você começa com algo mais restrito, que é uma relação direta do Smith com um punhado de personagens, e que debate algumas coisas bastante interessantes já nesse circuito mais fechado. E eu realmente concordo com você, eu acho que os temas trabalhados ali no primeiro terço do livro, eles têm mais força, principalmente na relação com as duas pessoas mais próximas do Smith, que é a Gillian, a enfermeira, e o Jubal, que é o advogado. Primeiro porque a questão que envolve a Gillian fala sobre aquela coisa da contaminação cultural, que eu acho muito interessante, porque ele é uma pessoa trazida de outro planeta. Então o Heinlein ele até tem um preciosismo científico de mostrar que o corpo do Smith, que cresceu em Marte numa gravidade menor, numa atmosfera mais dispersa, ele não resiste à pressão e à gravidade da Terra. Então ele precisa ser tratado, ele precisa ficar no hospital durante muito tempo, e isso é bastante interessante, porque mostra que, eu acho que é uma maneira muito sutil de justificar o Terra Estranha do título. Mas quando eu falo da questão da contaminação cultural, eu me refiro muito ao evento da questão do irmão d'água, porque no livro fala que em Marte a água é um artigo raro. A enfermeira Gillian oferece um copo de água para o Smith, pro Smith, acreditando que ele é um ser... Por favor, obrigado. Agora nós estamos unidos para sempre. Que lindo. Isso no livro quer dizer que a gente copulou, viu? Só que assim, isso simbolicamente é muito interessante, por quê? Porque mostra o despreparo das pessoas em lidar com uma cultura que é completamente distinta da sua. Algo que é muito abordado posteriormente em Star Trek, né? Que se fala muito a questão da primeira diretriz e tudo mais. Mas no Jubal também tem algo interessante, que também é uma crítica direta à maneira como nós nos comportamos, porque muito parecido com a trama de uma outra obra que não eu, porque eu não estava nesse vídeo, porque são os grandíssimos filhos da puta, que é Um Sinal do Espaço, do Eisner, porque fala sobre a questão do desejo dos seres humanos de possuir aquilo que também não é deles, só porque em tese um planeta num espaço sideral é parte da natureza, então está pronto para ser conquistado. Aí existe toda uma trama que vai lidar com isso, não vou dar spoiler porque é muito interessante, mas assim, esse primeiro terço, ele é muito interessante porque ele lida com questões muito agudas de maneira muito sutil, mas lá pro fim, quando você já tem a grande instituição do livro, que é a Igreja de Todos os Mundos fundada, quando você tem o Smith já transitando pelo mundo e se apresentando como uma celebridade, como... É engraçado, né? Em Marte, ele era uma pessoa comum, mas porque os marcianos têm uma planificação da sua espécie desejada e apreciada por conta da sua inteligência, que aqui acaba despertando nas pessoas o pior delas, né? Porque é claro que isso não poderia dar certo. O livro, no geral, ele tem um tom
tom ligeiramente trágico, né? Sim, sim. Ele é muito cínico, né? Muito cínico. Ele é muito cínico. O Heinlein, ele usa o Smith como um contraste para ver a raça humana, só que a visão dele da raça humana é uma visão bastante cínica, né? De todas as suas hipocrisias e idiosincrasias, né? Tanto é que, assim, o livro, a gente ainda nem falou do termo grocar, né? O livro, ele usa muito a questão, eu groquei isso, esse verbo grocar, que é o verbo originado do Valentine Michael Smith, né? Ele começa a falar grocar e tal, daí as pessoas vão entendendo. Se a gente fosse fazer uma tradução livre, a gente poderia dizer que seria compreender, só que é compreender num nível mais profundo, assim, só que a gente não acha que a gente tem um termo aqui. É assimilar num sentido intelectual, mas não dá... É muito intuitivo. É muito intuitivo. E qual que é a ideia aqui? O livro, ele tem... Você pode ter várias interpretações, até mesmo por causa desse estilo ensaístico que nós comentamos. Tem uma que acaba tomando boa parte do livro e algumas pessoas elas acabam não entendendo a sutileza do final. E aí eu acho que o Heinlein ele brilha assim no livro nessa questão. Que muita gente fala da interpretação fazendo uma referência à Caverna de Platão. Então, como se o próprio Valentine fosse o cara para libertar as pessoas daquela caverna, né, e levar para o mundo da verdade. Só que a questão qual que é a sutileza aqui do Heinlein? Ele mostra que o Valentine, ele também está dentro de uma caverna. Só que é a caverna dele próprio, porque ele também tem seus próprios preconceitos, tal, oriundos da sua religião. Só que a questão é que quando chega na Terra, ele está mostrando um olhar diferente pro pessoal da Terra. Só que nada mais é do que tirar as pessoas da caverna terrena, por assim dizer, e levar para uma outra caverna. Que pode ser maior, tal, mas ainda assim uma caverna. Pensando nesses termos que você falou agora, eu acho que o Heinlein ele acaba sendo mais nietzschiano do que platônico, porque o Smith ele é uma crítica nietzschiana do humano demasiado humano ao idealismo intelectual platônico, porque afinal de contas ele pode ter sido criado em Marte, mas ele ainda é um ser humano, e quando confrontado com o fato de que ele é um ser humano superior, ao invés de se comportar como o ideal platônico, ele acaba se comportando através do cinismo nietzschiano, enfim, sem dar nenhum spoiler, mas meio que dando, acaba justificando o niilismo com que o livro termina, né? A distância histórica faz com que esse livro tenha qualidades e algumas coisas estraguem. Ele é meio datado já. Exato. A questão, o modo como várias questões são colocadas aqui, por causa da época, é claro, a gente tem que ler entendendo que foi um livro escrito há mais de meio século atrás. Você lendo hoje, você trazendo para os dias de hoje, você vê que algumas coisas estão bem batidas, algumas coisas até um pouco inocentes aqui. É claro que daí você faz uma coisa anacrônica e tal, mas tudo bem. Só que outro ponto que é interessante é o seguinte: quando você vai ler textos sobre o Estranho numa Terra Estranha da década de 60 até da década de 70 e tal, você vê que eles dão uma interpretação platônica, por causa da época que eles estavam. Sim. Agora, hoje em dia, quer dizer, até já um tempo atrás, aí a gente consegue ter essa análise mais nietzschiana da história. Porque, de fato, era uma era de absolutos, né? As duas grandes superpotências se erguendo para a Guerra Fria, e o platonismo é um tipo de filosofia absoluta. E ainda fazendo a analogia com o nietzschianismo que eu mencionei, nós vivemos na era do cinismo, na era da fragmentação, na era da descrença. Nada mais nietzschiano do que isso. Muitas coisas, apesar da gente falar, o livro ele se tornou um pouco datado em alguns aspectos, tem outros que ele é extremamente pioneiro. Nós estamos vivendo esse momento histórico que eu, honestamente, como historiador, como filósofo, eu acredito que é uma bolha que não deve durar muito, mas nós estamos vivendo um momento da história de imenso proselitismo religioso, onde a igreja volta, a figura da igreja aqui como conceito, né? Sim. Volta a se misturar com o Estado e instituições, como as instituições financeiras, de novas e aparentes formas. E não é uma novidade, porque a própria Igreja de Todos os Mundos demonstra certos aspectos que a gente consegue encontrar paralelos, ecos, no comportamento de algumas instituições e pessoas bastante desprezíveis, e também falando até num contexto local aqui no Brasil, isso se torna mais sensível. O amigo espectador que é mais crítico pode encontrar aqui num Estranho numa Terra Estranha algumas coisas que vão fazer você se sentir muito confortável nessa terra estranha que o Heinlein mostra. Exatamente.
Se você ainda não leu Estranho numa Terra Estranha e tem interesse em adquirir a edição da Aleph, você pode clicar no link da Amazon que está aqui na descrição do vídeo, assim como ler a resenha que foi feita sobre esse livro no site Formiga Elétrica. Só ir aqui no link da descrição. Então é isso, pessoal. Dessa vez a gente falou sobre esse clássico do Robert Heinlein de 1961. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, compartilhar, se inscreva no nosso canal. Para isso, basta clicar nessa formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Rafa. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br e é isso. Até semana que vem.